Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Semana com o último bloco do Semana Esporte, essa sexta-feira, com o noticiário atleticano, né, o Galo Mineiro, que se prepara então para esse confronto super importante contra o Fluminense no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar como foi a reapresentação do Atlético após o empate e a eliminação da Copa do Brasil contra o Figueirense e o início da preparação para esse jogo contra o Flu. Vamos ver? O Atlético chegou de Florianópolis e seguiu direto para a cidade do Galo. Os jogadores que atuaram em Santa Catarina fizeram um trabalho regenerativo. A outra parte do elenco treinou no campo. Domingo, o Alvinegro vai ao Rio de Janeiro encarar o Fluminense, o quarto colocado do campeonato. A briga direta, um jogo difícil, né? Mas o que nos interessa é a vitória para a nossa sequência dentro do campeonato, com bastante respeito à equipe do Fluminense. Mas eu acho que o pensamento do grupo hoje é chegar no domingo, fazer um grande jogo e conseguir os 3 pontos. No primeiro turno, o Galo venceu o Fluminense por 4-1 em Brasília. Vitor acredita que será um jogo difícil, mas espera vencer novamente o time carioca. Um jogo importante, um reencontro importante. Né? Bacana poder reencontrar o Ronaldo, reencontrar o Pierre também, que é um grande amigo que nós temos. Um cara que a gente sente muita saudade. Mas dentro de campo, cada um defende a sua, né? Claro que a gente espera um jogo difícil, um jogo equilibrado, um jogo bem disputado, porque são duas equipes que jogam para frente, jogam de forma ofensiva. O Fluminense também vindo numa situação de ponta de tabela, buscando o G4, tentando se firmar e vem de uma vitória importante. Então é um jogo chave também para a gente, porque se a gente tem ambições de conquista no Brasileiro, é um jogo que a gente tem que pensar em vitória, tem que pensar em pontuar, até mesmo para não possibilitar que o Corinthians se desgarre lá na frente. Se bem que já desgarrou, né? 4 pontos de frente não é pouca coisa. Mas enfim, o que vocês esperam desse confronto contra o Fluminense aí? É jogo difícil, o Fluminense muito melhor agora do que estava no primeiro turno, né? E enfim, o Galo tem que vencer, joga em casa. Não pode deixar o Corinthians ampliar ainda mais a vantagem, como foi dito agora ali pelo Vitor, e entrar em campo com a mesma determinação. Pensando agora só em Brasileirão. Copa do Brasil é passado, vamos que vamos, é até dezembro e vamos embora. Tem que tentar pelo menos aí garantir, se não o campeonato, pelo menos o vice-campeonato. Léo, no campeonato brasileiro não existe jogos fáceis, todos são dificílimos, né? Agora, quando se trata de jogo, por exemplo, igual esse, que é um jogo praticamente para o Fluminense, também para o Atlético, é jogo de 6 pontos, né? É o chamado jogo de 6 pontos. A vitória do Fluminense parece que ele vai firmar de vez no G4 e encosta no Atlético, né? Que está na vice-liderança. E uma vitória do Fluminense, além de deixar o Fluminense encostar no Atlético, né? Dependendo do resultado do Corinthians, o Corinthians dispara também. E o momento agora do Campeonato Brasileiro, já vai para a segunda rodada do segundo turno, se uma equipe disparar, aí já era, acabou, não tem como mais, fica muito difícil. O Atlético tem que fazer de tudo, tem que jogar muito bem para vencer esse jogo do Fluminense, para ele continuar posicionado onde está, porque a decisão para o Atlético seria contra o Corinthians, que seria o jogo de 6 pontos também, que o Atlético joga em casa contra o Corinthians. O Corinthians tem alguns clássicos para fazer. Então seria essa mais ou menos a programação dentro do Atlético, pensando nas dificuldades que o Corinthians vai encontrar e dificuldades que o Atlético irá encontrar. Então esse jogo final de semana é dificílimo e da maior importância para o Clube Atlético Mineiro. Ô André, é outro Fluminense que eu falei agora aqui, né? Não é o Fluminense do primeiro turno, é um time muito melhor e mais, hein? Tem reforços do quilate aí, por exemplo, de Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, aliás, enfrentando o seu ex-clube. Ronaldinho Gaúcho entrando em campo, enfrentando o Atlético, ele marcou história no Galo, né, que foi campeão aí no Galo em 2013, né, da Libertadores, foi campeão mineiro, enfim, aquela história que a gente já conhece, as conquistas que a gente fala tanto, ele marcou presença e agora está jogando do Fluminense e vai enfrentar o seu ex-clube. Aliás, o Pierre também, né, um caso parecido, jogava no Galo e agora está no Flu. Diga lá. Olha, Léo, o Atlético vem de uma eliminação da Copa do Brasil para o Figueirense. Vai jogar nos seus domínios, diante da sua torcida, vai, lógico, ter que ganhar e continuar sonhando aí com a liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo é no Rio, Maracanã. É no Maracanã? Maracanã. Então eu fiz confusão, desculpa. É. Então eu acho... O mando do primeiro jogo foi do Foi Atlético? em Brasília. Foi em Brasília, né? Foi em Brasília, né? Mas... o Atlético foi punido com uma partida. O partida. Atlético foi punido com uma partida, então jogou com o Fluminense em Brasília. Então é no Rio. O jogo é no Maracanã. Minas. No Rio. E o Atlético, então...
eu vou reverter a questão de falar que jogou diante do seu torcida, mas vou manter minha linha de raciocínio. Então o Atlético tem sim que lutar por essa vitória. O Fluminense vem de uma classificação difícil fora de casa, né, onde ele conseguiu se manter na Copa Brasil, encheu um pouco mais de moral, respira um novo gás. Né? Eu não acredito que o Ronaldinho seja o diferencial dessa partida. Mesmo porque um clube onde que ele teve, né, que foi ele buscou o fogo para se acender hoje, a nível mundialmente falando, em questão do seu bom futebol, não vai querer chegar lá e detonar contra o Atlético. Eu acho que ele disse que ele vai ficar lá só na meia bomba mesmo. Agora o Pierre sim vai querer mostrar vantagem, porque o Pierre, né, foi igual o caso ali, foi colocado um pouco de lado lá dentro do Atlético, e vai querer mostrar o valor dele, que poderia estar assim nesse grupo. Então, um bom jogo de você ver. Só para confirmar, Fluminense e Atlético irão se enfrentar no dia 30/8, portanto, no próximo domingo, 4 da tarde, realmente, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Bom, eu queria que a gente abordasse mais essa questão do Ronaldinho, né? Afinal, não pode passar aí despercebida essa informação, tem que explorar um pouco mais isso, porque afinal o Ronaldinho tem uma identidade muito grande com o Atlético, né? É que vai ser para a torcida do Atlético aí, Jorginho, ver o Ronaldinho vestindo outra camisa e enfrentando exatamente o Galo. Para o torcedor do Atlético, né, vai gerar sim uma certa tristeza, né? Talvez até um certo constrangimento como torcer contra o Ronaldinho. Mas para o Ronaldinho vai ser fácil. O Ronaldinho vai praticar o futebol que ele vem praticando mesmo. Não é um jogador hoje da combate, não é um jogador que marca, mas com a bola no pé, né? Ele tem um bom passe, assim, a bola parada dele é muito boa. E o Ronaldinho vai jogar o futebol dele tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Ele é profissional, né? Já passou por grandes clubes do futebol mundial, sabe fazer isso muito bem. Agora, para nós atleticanos, né, com uma certa tristeza, mas temos que entender também, né, que o Ronaldinho é profissional e ele está na dele, ele tem que procurar o clube, né, que ele queira jogar, e hoje ele está no Fluminense. E nós vamos torcer para que o Atlético, com o Ronaldinho, sem o Ronaldinho, faça uma grande apresentação e busque o resultado, que é a vitória no Maracanã no próximo domingo. É muito bacana ver essas imagens. O Ronaldinho fez muita coisa bacana com a camisa do Galo. Sim, foi. O tempo engole, né? Aí às foi vezes a contra o Cruzeiro, engole, né? Os fatos, né? Contra o Cruzeiro. Tem jogada bonita ali, não está no Ele já gibi. foi contra o São Paulo. Então foi realmente um bom momento, né? Não só do Atlético, mas também do próprio Ronaldinho, né? Com tanta história, com tanto estrelismo no mundo todo, mas o Ronaldinho também, ele ficou muito feliz na participação dele, né? Nos grandes momentos no Atlético Mineiro. É um malabarista, né? É um malabarista com a bola no pé, né, lá? Pena que ele não está mais com esse mesmo nível. Isso aí foi um gol contra o time da Argentina, né? No Independência, né? Contra, me parece que é o Arsenal de Sarandi, né? No Independência, eu estava lá, assisti esse gol de perto, estava nesse jogo, né? Assisti esse gol de perto, né? E realmente... Dá uma saudadezinha, né? Dá uma dor no coração ver o Ronaldinho do outro lado? Dá sim, porque... Foi importante, né? Foi importante para o Atlético. O Ronaldinho fez com que o Atlético hoje passou, né, a voltar a liderar o ranking da maior torcida de Minas Gerais. Trouxe o Atlético, né, para o cenário do futebol brasileiro, entendeu? Hoje o Atlético, né, vive um momento totalmente diferente no futebol brasileiro e justamente foi desse momento do Ronaldinho para cá, né? Com conquista, né? Nós tivemos grandes ídolos no Atlético, como Dario, como Reinaldo, Marcelo, Ângelo, Toninho Cerezo, grandes ídolos, né? Mas o Ronaldinho foi um dos grandes ídolos também do Atlético, mas com títulos, com conquistas, né? Então isso faz com que a história, né, fica mais recheada, né? E com mais felicidade para todos nós atleticanos. André, mais alguma coisa sobre o R10, esse confronto do Fluminense? Bom jogador, fez história no Atlético, beleza e tal, mas hoje, que está hoje conhecido, chamando a responsabilidade dentro do Fluminense é o Cícero. Hoje o Ronaldinho está apagado, né? Pelos constantes gols que vem marcando, e é um bom jogador também, é um excelente jogador também, não é à toa que está aí disparando aí na artilharia do Fluminense. O Cícero realmente é um jogador que eu gostaria de ver ele também no Atlético, um craque de bola, sou fã do futebol dele. Jogador até discreto, ele não é muito de ser estrela, mas é um jogador que tem uma bola parada muito boa, tem um passe muito bom, uma leitura boa do jogo. Mas não é só o Cícero, não. O Fluminense está com a garotada nova lá, mais ou menos, sem querer comparar muito, mais ou menos idêntica ao Santos, que faz a diferença. Tem uma garotada nova que faz a diferença. E bom para o Galo que o Fred não joga, quer dizer, também é o homem que finaliza as jogadas do Fluminense, não perde a oportunidade, né? Então nós vamos ter que estar lá lutando para marcar lá o magnata, né? O Magno Alves,
que é o homem hoje, né? Que deverá ser o camisa 9 do Fluminense para esse jogo. Agora nós temos os jogos aí que vão movimentar mais uma rodada do Brasileirão. É a 21ª rodada da competição, que será aberta no sábado com a partida entre Vasco da Gama e Figueirense, no Maracanã, 6h30 da tarde. Ainda no sábado, 9 da noite, São Paulo e Ponte Preta, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Temos Grêmio e Coritiba de novo, hein? Grêmio e Coritiba na Arena do Grêmio, né? Às 11 da manhã, agora pelo Brasileirão. Né? E o Grêmio repetindo a dose, jogou ontem, né? Na Arena do Grêmio pela Copa do Brasil, eliminou o Coxa, agora jogam de novo no próximo domingo. Avaí Internacional na ressacada também às 11 da manhã do domingão. Palmeiras e Joinville, 4 da tarde, na Arena Palmeiras, hein? Ainda 4 da tarde, já no domingo, claro, Fluminense e Atlético, Sport e Flamengo na Arena Pernambuco, Chapecoense e Corinthians na Arena Condá, né? E já às 18h30, Cruzeiro e Santos no Mineirão e Clube Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada. Eu quero que você volte aí nesse jogo Vasco e Figueirense. Sim. Me parece que você equivocou aí quanto ao local desse jogo. Não é Vasco e Figueirense, é Figueirense e... 21ª rodada está aqui Vasco e Figueirense, Maracanã, 18h30. Mas às 16 tem Flamengo e Mas aqui Fluminense é e no... Atlético. Tem Fluminense e Atlético às 16 horas. Fluminense e Atlético é domingo. Então é esse jogo. Vasco e Figueirense é sábado, eu fui claro aqui. Então não é. Vasco abre a rodada no sábado. Sim, perfeito. No Maracanã, está aqui, ó, Vasco e Figueirense, 18h30, sábado Maracanã, e Fluminense e Atlético, 16 horas, domingo. Sim, perfeito. Também no Maracanã. Ok? Algum destaque aí nessa rodada? Vários destaques. O Corinthians fora, lá disputando contra a Chapecoense, né? Tem que ganhar para continuar na liderança. O Sport, que agora joga dentro de casa, né? Diante do Flamengo. Tem também o Cruzeiro de Santos, o Cruzeiro precisa reagir. Tem o Fluminense e Atlético no Maracanã, né? Tem o Grêmio também, está numa situação também muito boa. A rodada é interessantíssima, é uma rodada chave, né, para as equipes que está na parte de cima, e chave também, porque o Cruzeiro, por exemplo, que pega um Santos totalmente em crescimento, em evolução, o Cruzeiro não pode perder esse jogo dentro de casa, porque senão o Cruzeiro encosta de vez ali na zona perigosa, depois o Cruzeiro tem que sair para jogar fora também dos seus domínios, quer dizer, a jogada ela é toda interessante. O Curitiba também, que pretende já dar um basta na zona de rebaixamento ali, que me parece que é o último, né? É o primeiro para sair, né? Curitiba, então, 17º colocado, então primeiro da zona com 21 pontos. Justamente, é uma jogada super interessante. O Vasco que pega o Figueirense em seus domínios, né? Se o Vasco perder esse jogo aí, acho que aí arreia mesmo os 4 pneus, quer dizer. Então é uma jogada... Aí pega emprestado os pontos da Copa do Brasil e usa lá no Brasileiro. Todos os jogos, se você analisar todos os jogos dessa rodada, todos eles têm um peso da maior importância. Da agora para frente vai ser assim. Sim. Né? Ô Jorginho, André, só para recapitular aqui, porque a gente esteve tão envolvido aí com a Copa do Brasil nesse meio de semana, que às vezes a maioria das pessoas podem ter esquecido aí da classificação, né? Então, o Campeonato Brasileiro tem o Corinthians na liderança, o primeiro colocado com 43 pontos ganhos, seguido do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado com 39, o Grêmio, que melhorou demais com a chegada do Roger, o terceiro com 37, e o Fluminense fechando o G4 com 33. Vamos embora? Olha, tirando aí Tite e Levi Coupe, né, que é os mais antigos da safra, considerada meia velha do Campeonato Brasileiro, os times que estão chegando em cima daquela reformulação que eu venho falando de treinadores no Brasil. Tanto o Grêmio, como o Santos e o Sport. Então, boa tarde a todos, excelente boa semana. Tirando o Tite, Levi Coupe, então, e o Cuca, qual o treinador que você gostaria de ver no Cruzeiro? Hoje? Esse treinador de esporte é muito bom. Qual o nome dele? O filho do Nelsinho lá, Batista, muito bom. O Roger do Grêmio é muito bom. Esse treinador também que está... Você gostaria de vê-los então no Cruzeiro? Gostaria. No caso do Roger do Grêmio, Cruzeiro? Esse treinador que foi da Ponte... Espera mais um pouco, né? Está começando muito agora. Bom. Então são vários treinadores da nova safra que vem se botando entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Bom, nosso tempo já se esgotou. André, um abraço para você, bom fim de semana. E até segunda. Tem algum convite especial aí do Semana do Campo? Claro, com certeza. Esse final de semana agora nós vamos mostrar, né, para uns que acham que não existe mais aquele famoso fubá de moinho d'água, né, da nossa região. Bacana, hein? Entendeu? Tanto para farinha queimada como farinha biju e o fubá, e o fubá para fazer o nosso famoso angu. E muito mais coisas interessantes. Domingo de 11 a meio-dia,
semana no campo. Tem carro de boi? Carro de boi semana que vem. É. Diga lá, Jorge, um abraço, até a próxima. Então, aqui antecipado, que eu vi lá uma chamada, né? Um carro de boi desfilando, achei lindas as imagens e tudo. Já vou te fazer um pedido. E a galera da edição do programa. Coloca aquela música, tá? Do Zonilo, Zonalo e Silvanito, me parece. Carro de boi na estrada. Vai ficar show de bola. É verdade. Muito bem lembrado. Não é isso? Carro de boi está ficando abandonado. Quando a gente canta assim é porque realmente tá na hora de ir embora. Garoto. Jorginho, um abraço pra você e um abraço, até segunda. Vamos pegar o carro de boi pra ir pra casa. Um abraço a todos. Hoje é sexta-feira, galera. É dia de suco de cevada para eles. Eu sou fraqueza. Alô, Tatá. Alô, Davidson. Alô, Adriano Anjo. A turma que consome. Alô, Evandro. Grande Evandro. Como é que chama aquele barzinho que ele vai muito lá no Santo Antônio? Marcelo? No Marcelo. Aí, ó. Ele é fraqueza. Um abraço pra galera do Maxelo, o Carioca, o Formigão, que contador de piada. Grande Formigão. Quer que eu conte uma piada lá no programa do Carraro. Mas a piada dele Formigão, é imprópria. Cada 5 casos que você conta, 4 é mentira, um se inventa na hora. Ô, Formigão, agora o Léo te complicou, Formigão. Bom, é o seguinte, vamos embora então. Ótimo final de semana para todos. Um abraço para essa dupla magnífica aqui, se Deus quiser. Na segunda-feira a gente está de volta com tudo que movimentou aí no final de semana no Brasileirão e no esporte como um todo. E ao longo do final de semana você não vai ficar sem a gente, não, porque o programa vai repetir aí em horários alternativos, tanto nessa sexta quanto no sábado e domingo. Você vai ver Jorginho, Baião e André aí aos montes até segunda-feira. Um abraço a todos, bom fim de semana, fiquem com Deus e até lá. Boa tarde, tchau.